Nós contamos neste culto com a participação de vários irmãos, a quem queremos registrar a nossa gratidão. Pastor Marcos Lima, na direção, irmã Verônica, cantando e tocando, irmã Tamara, tocando, pastor Samir, orando, pastor José Maurício, dirigindo o momento de oração, o casal Cravo, lendo os pedidos, orando, pastor Davi, contando histórias que não são para crianças apenas. Quero, então, registrar a nossa gratidão. Quero informar, Marcos Lima, que, usando o Pix, já enviei também o meu dízimo. Muito fácil, não tem que saber para que conta é, qual é o banco. Basta colocar lá a chave e o dinheiro já não está mais na minha conta. Também não me pertencia, não posso reclamar. Eu quero falar, então, sobre o tema da esperança, ricos de esperança. Se você conhece a Bíblia, você vai citar de cor vários trechos de esperança, vários versículos de esperança. Vai citar Hebreus, e certamente você vai se lembrar de um texto que eu vou ler, mas não vai ser a base para mim nesta hora, que é o de Romanos, capítulo 5, os versos iniciais. É uma escola de aprendizagem, esses versículos, e também nos dá um resumo da teologia bíblica sobre a fé e a esperança. Romanos, capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos, essa parte que vem depois, a gente não gostaria muito de ler, não, mas está aqui, temos que ler. E também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Começa com a fé, passa pela esperança, experimenta adversidades, e o resultado é mais esperança. E o verso 5, o último que lerei aqui do capítulo 5, então, nos lembra. A esperança não nos deixa decepcionados. Aqui no prédio que eu moro no 8º andar, na base, no chão, no térreo, na rua, na calçada, tem jogo de bicho. Isso é muito peculiar na cidade do Rio de Janeiro. E fica exatamente ao lado da minha garagem. Quando eu entro de carro, eu vejo ali algumas pessoas chegando com alguma esperança ao apostar, ou para ver se o número em que apostaram aconteceu. Eles vêm munidos daquilo que eles chamam de esperança. Ora, às vezes não ganham, raramente ganham. E talvez se somasse o quanto investiram e o quanto ganharam, viriam que gastaram mais do que ganharam. Por quê? Essa esperança que vem do jogo, de qualquer tipo, ela é decepcionante. É claro que essa esperança vive de uma pessoa que ganha. Então é comum, aqui em frente à minha casa também tem uma banca de jornal, e tem lá comprar a loteria, e o número não sei o que foi um ganhador que comprou aqui. Então eu também vou comprar ali, pode pensar alguém. E o resultado é decepção. Houve um caso agora recente em outro país, de um prêmio bilionário. A pessoa ganhou, mas não foi buscar e perdeu. Essas são as esperanças que muitas vezes nós temos, que nos decepcionam. Mas a esperança, esta aqui, não nos decepciona. Mas eu vou nos incluir aí. Nós oramos pela cura de alguém, temos esperança que será aquela
pessoa querida curada, e às vezes não acontece. O que há, então, com a esperança? Eu vou ler o próximo texto, terminarei o próximo, e vamos refletir, então, sobre isso. Por quê que não decepciona a esperança? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora eu avanço alguns capítulos e chego, então, ao capítulo 15 e vou ler apenas um versículo, o versículo 13, que é uma bênção, uma doxologia, uma exaltação a Deus, mas que contém uma promessa e um pedido. Se possível, abra sua Bíblia, então, em Romanos 15. Se estava no capítulo 5, avança um pouquinho, se não, apenas ouça a leitura. E o Deus da esperança encha vocês, no caso aqui, os irmãos de Roma, e aí estamos incluídos, de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos juntos? Eu vou ler bem devagar, e você vai repetir. Eu vou ler parado, você repete, eu leio de novo. E o Deus da esperança, repete aí, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos mais uma vez? Eu falo e você repete. Se quiser falar junto comigo, se já memorizou, ótimo. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quero trazer alguns pensamentos sobre esperança. A esperança é divina. O texto claramente diz que é Deus quem nos enche de esperança. Eu não me auto-encho de esperança. Vem de fora. Quando a gente vai a um posto para calibrar o pneu, nós pegamos lá a máquina, pegamos uma mangueira, colocamos nos recipientes próprios no pneu do carro e enchemos de ar. Não adianta bater no pneu, porque o pneu não vai gerar ar. Ao contrário, quanto mais batermos no pneu, menos ar vai ter e daqui a pouco o carro vai ficar todo desengonçado. Esperança, portanto, não é algo que eu produza. Vem de fora. Como um ar comprimido no pneu da nossa vida. Esse é o primeiro ponto. Mas a fé é humana. A esperança é um dom de Deus. Mas a fé é uma ação humana, é uma atitude humana, é uma resposta que nós damos ao Deus de esperança. Importante deixarmos isto bastante claro para entendermos a dinâmica da esperança. A esperança, portanto, é um dom que Deus nos entrega. E a fé é uma entrega que nós fazemos a Deus. A fé é sempre uma resposta. A graça é sempre uma ação de Deus. A esperança é sempre um dom de Deus. A fé é uma entrega ao Deus de esperança. Então, primeira conclusão a que chego, mencionando essa realidade da fé como sendo humana e a esperança como sendo divina, que nós devemos crer que Deus é capaz de abrir o mar vermelho.
Isso é fé. Mas olhar a terra seca do outro lado é esperança. De onde estamos aquém do mar, não temos como ver além do mar. Quando nós cremos, exercitamos a nossa fé. E quando nós esperamos em Deus, nós vemos o que Ele vê. Vemos com os olhos de Deus. Ele vê, nós não. A terra seca, onde vamos pisar. E nós, então, temos fé nele, não em nós. Esperança sem fé é ilusão. Fé sem esperança é incompleta. Devemos aprender a distinguir e a agir de acordo com esta percepção. Vou repetir. A esperança é divina, a fé é humana. Crer é a nossa tarefa e esperar que Deus vai agir a partir daquilo que Ele está vendo e nós não estamos vendo. Isso é exercitar a fé e crescer no ritmo da esperança. Aprendemos aqui também em Romanos 15, 13, em segundo lugar, que a esperança vem de Deus e resulta em alegria e paz. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz. Alegria esta que vem da confiança no cuidado divino. Se você cantou conosco neste culto, viu que praticamente todas as músicas batiam nessa tecla, sem trocadilho, nessa letra do cuidado divino. Deus cuida de nós. Em outras palavras, quando sabemos que Deus cuida de nós, nós descansamos. Temos, então, alegria. Quando nós confiamos que Deus cuida de nós, nós sentimos paz. O que é a paz? A paz é o sentimento de que nós somos aceitos por Deus. Em toda a Bíblia, a paz é uma oferta que Deus faz. E Ele fez isso de modo soberano, quando enviou Jesus Cristo. Ele morreu em nosso lugar. E diz a Bíblia que, ao morrer em nosso lugar, Ele nos evangelizou paz, isto é, Ele nos comunicou a boa notícia da paz. Esperança, portanto, resulta em alegria e paz. Alegria que vem na confiança de que Deus de nós vai cuidar. E paz que vem do sentimento de que nós somos aceitos por Deus. Por isso, como lemos em Romanos 5, justificados, isto é, tornados justos, ou seja, perdoados, recebidos, acolhidos. Isso nos leva a ter alegria e paz. Terceiro pensamento. A esperança não pode ser um salvo-conduto para a irresponsabilidade. Eu tenho esperança que Deus, que vê todas as coisas, que pode todas as coisas, vai me livrar de todos os perigos. E então eu me lanço a atitudes irresponsáveis. Este é um momento em que estamos vivenciando que a responsabilidade deve estar no topo das nossas atitudes. Nesse instante, há poucos minutos, eu acabei de receber uma mensagem. Nesta mensagem, este irmão dizia o seguinte: determinado pastor, tendo morrido alguém, enviou um grupo de anciãos para participar do sepultamento, para levar o bem-intencionado conforto. Só que
Esses anciãos são os pais desse irmão que me mandou essa correspondência, dizendo que no caso sogros, perdão, os meus sogros foram colocados em risco desnecessário. Estou colocando esse ponto porque foi algo cometido por alguém, no caso um pastor, que deveria ser o mais cuidadoso de todos os cuidadosos, pela sua responsabilidade para com outras pessoas. Por isso estou repetindo isto, porque há muitas pessoas que pegam a esperança como um passaporte para não serem responsáveis por suas atitudes. Mas, repito, a esperança não é um salvo-conduto para atitudes irresponsáveis de colocar em risco ou a nós mesmos ou a outras pessoas. Ainda nessa mesma direção, esperança não pode ser a certeza de que vai acontecer conosco aquilo que nós desejamos. Eu acredito que vai dar certo. Pode dar certo. Ajuda muito ter um pensamento positivo, mas ele é decepcionante. Ele pode nos decepcionar. É apenas uma asa para voar. Mas o pensamento positivo não nos garante que ficaremos no ar. Esperança, portanto, não é ter a certeza de que vai acontecer aquilo que nós desejamos. Terceira negativa que quero fazer. A esperança não pode ser um disfarce para a autossuficiência e mesmo para a arrogância. Não, eu tenho Deus comigo nada vai acontecer. É uma frase aparentemente piedosa, mas que, no fundo, é o seguinte: eu sou mais eu posso, eu sou capaz, e comigo nada vai acontecer. Irmãos e irmãs, nada disso tem a ver com esperança. Então, eu vou, em quarto lugar, falar algumas palavras sobre o que é ter esperança e depois sugerir alguns passos para nós. Primeiro, ter esperança é esperar acontecer o que Deus vê. Quando lemos em Hebreus que esperança é a prova das coisas que não se veem, ou podemos dizer, é a prova da coisa que nós não vemos, mas Deus vê. Então, ter esperança é esperar acontecer o que Deus está vendo, não o que eu estou vendo, e nem o que eu estou desejando. Segundo, ter esperança é ter uma vontade férrea de viver e lutar pela vida. Eu gosto muito do texto de Eclesiastes, que nos diz, eu interpreto esse texto deste modo, que Deus colocou no nosso coração, ou na nossa mente, ou em nossa alma, podemos usar a expressão que nós quisermos, esse sentimento, vou chamar aqui de imortalidade, de eternidade. Esse é o desejo de Deus para nós. Quando nós perdemos a vontade de viver, o desejo de viver, de sermos imortais, podemos dizer assim, embora saibamos que nós não somos, algo está errado conosco. Algo está muito errado conosco. Então, o nosso desejo, o nosso empenho, a nossa realidade, a nossa expectativa é que nós vivamos muito. Deus é quem pôs o espírito de eternidade no nosso coração. Então, ter esperança é viver segundo essa palavra e ter uma vontade férrea de viver e de lutar pela vida. Eu aprendi uma lição muito sofrida para mim, mas foi sofrida tanto que eu nunca me esqueci. Um amigo muito direto em outra cidade onde nós morávamos
perdeu a sua mãe. Ô, Israel, minha mãe morreu. O estúpido aqui perguntou quantos anos ela tinha. Resposta: Israel, não importa quantos anos tinha ela era minha mãe e ela morreu. Que estupidez. Pedi perdão e nunca mais esqueci isso. Por quê? Aquela mãe, possivelmente octogenária, queria viver. E o seu filho queria que ela vivesse. Esse é o normal da vida. É isso que nos faz viver, essa esperança de viver. Isso é legítimo. E Deus mesmo põe isso no nosso coração. Mais ainda, ter esperança é saber que a morte não é o fim. E logo, ter esperança é não se desesperar por causa da proximidade da morte ou da realidade da morte. Ter esperança que o nosso querido será curado não quer dizer que ele o será. Eu já disse em outros momentos que o drama mundial que estamos vivenciando está nos ensinando muito sobre como orar. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém e é totalmente verdadeiro. Nós não devemos desistir do nosso querido que está enfermo, em estado grave ou não. Mas o que estou dizendo que a esperança nos diz que mesmo que nós percamos o nosso querido, não é o fim. É isso que Paulo diz, que nada nos pode separar do amor de Deus. Ele começa a enunciar, e entre os itens que ele diz que não nos pode separar do amor de Deus está a morte. Agora mesmo, eu fui informado que o pastor Paulo Solonca, da primeira de Florianópolis, que pastoreou durante muitos anos, faleceu. Em uma semana, faleceram ele e a esposa e ele nesta ordem. Quando a pessoa me passou a mensagem, eu fiquei perguntando como devem estar os filhos e os netos. Porque eu também perdi minha mãe e meu pai no mesmo mês. Quantas pessoas oraram? Quantas vezes dobrei o meu joelho? Esperança não é desejar, achar que Deus vai fazer aquilo que eu pedi a Ele para Ele fazer. Esperança é esperar que Ele vai fazer aquilo que Ele está vendo. Gostaria que a gente refletisse um pouco sobre isso de novo, para ficar bem claro. Devemos cuidar do nosso querido, de nossa querida. Enquanto houver um fôlego, mesmo que tênue de vida, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, a oração inclusive, para que ele sobreviva. Mas ter esperança é esperar, confiar que Deus fará aquilo que ele está vendo. É nesse sentido, aí sim, que se aplica a promessa de a verdade, a realidade de Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é para renunciar à oração, não é para nos conformarmos com a perda, mas é para afirmarmos a nossa esperança, inclusive depois da morte, porque essa é a esperança cristã também. A nossa vida não termina aqui, porque o nosso fôlego aqui cessou. A nossa vida continua. Também isso é esperança. Também é esperança
que o Espírito Santo nos conforta. Também isso é esperança. Estou querendo destacar que, às vezes, nós confundimos aquele desejo nosso com esperança. Esperança, vou repetir, é esperar acontecer aquilo que Deus vê. Esperança é ter vontade férrea de viver e lutar pela vida. Esperança é não temer a morte que nós não desejamos. Esperança é algo que Deus faz conosco e para nós. Não é a certeza que vai acontecer como nós queremos, como nós desejamos. Porque isso é humano. Mas divino é o dom que ele nos dá de esperar. Certamente a pergunta agora, ao fim dessas palavras, é: como é que eu vivo, então, no compasso da esperança? Trago 3 sugestões. Primeiro, nós precisamos crer e continuar crendo, mesmo contra as circunstâncias. Nós devemos continuar crendo que Deus é poderoso. Nós não sabemos o que ele vai fazer. Nós podemos até, no esforço pagão, determinar o que ele vai fazer. Mas isso é paganismo, não é cristianismo, porque Deus é soberano. Soberano e bom ao mesmo tempo. Se nós queremos viver no compasso da esperança, devemos crer e continuar crendo em Deus, o Todo-Poderoso, apesar das circunstâncias adversas. Segundo, para viver no compasso da esperança, nós precisamos cuidar da nossa saúde física e emocional, nossa e dos nossos queridos. Viver no compasso da esperança implica em aceitar a responsabilidade que Deus nos dá. Cuidar de nós mesmos implica em não tentar a Deus. Ele me ama, então eu posso fazer o que eu quiser, que ele vai reverter. Sim e não. Sim e não, porque isso é com ele. Nós não determinamos isso. A fé não tem o poder de determinar, porque a fé é uma entrega. Quem entrega não manda. Escuta. Terceira recomendação, que você já sabe de cor. Se nós queremos viver no compasso da esperança, nós temos que continuar a nossa vida em comunhão com Deus. Cada um de nós tem uma percepção do que seja esta comunhão. Uns de nós temos comunhão mediados pela arte, pela música, por exemplo. Outros temos essa comunhão mediada por um texto, por uma leitura, por exemplo. Não estou aqui classificando a comunhão, mas comunhão é ter este relacionamento de confiança em Deus, que não depende daquilo que ele faz ou não faz. Vou dar um exemplo bastante prático. Eu vejo uma série chamada Suits, Homens de Terno, na versão brasileira. E tem a personagem principal, que é um advogado, e tem a sua secretária. É muito interessante que, ao longo de todos os episódios, cada um mais mirabolante do que o outro, faz parte da cultura das séries, quando surge um problema, ela diz: o Harvey vai resolver. O Harvey, no caso, é o chefe dela, é o advogado. Ela confia cegamente, claro que está errada, que o Harvey vai resolver. Penso que essa quase que brincadeira que eu lhe trago aqui
mostra exatamente o que é que eu estou falando. Ela se sente segura, mesmo diante da adversidade, que o Harvey vai resolver. E é claro que muitas coisas o Harvey não resolve, por mais criativo que seja o autor da série. Eu quero dizer, então, que, para muitos de nós, o principal resultado efetivo dessa comunhão é essa confiança segura de que Deus vai resolver. Como? Se nós quisermos dizer como Deus vai resolver, já não estamos em comunhão com Ele. Já não temos confiança plena nele. Se nós começarmos a dizer, Senhor, faça assim, faça daquele modo, por isso que eu disse, nós temos que aprender a orar, que a nossa oração muitas vezes, Senhor, faz isso, faz isso, faz isso, do meu modo, mas eu estou vendo depois do Mar Vermelho, eu estou vendo a terra seca adiante. Deus está vendo. Precisamos exercitar essa comunhão. E aqui eu tenho algumas sugestões muito repetidas aqui por nós. Primeiro, é a leitura contínua da Bíblia. Você sabe disso. O pastor Alcenir, hoje, no nosso culto das 7 horas da manhã, destacou a Bíblia como um manancial de esperança. É exatamente isso. Quer ter esperança? É a Bíblia. Porque aqui você tem as mais incríveis histórias. Por exemplo, dentro de alguns dias, vamos ler a história de Abraão. Estamos lendo agora, nessa semana, a partir do dia dia 11 de janeiro, estamos lendo alguns salmos que falam de esperança. Daqui a pouco vamos ler a história de Abraão. Não tem ninguém que tipifique mais Abraão. Ora, Abraão morava em Ur dos Caldeus. Deus disse a Abraão, vem para uma terra que eu vou lhe mostrar. Eu não iria. Eu não posso colocar no GPS o endereço para me levar? Ah, não vou, não. Aí não. Estou fora. Não é verdade? Não sei que te age. Abraão, ok, se levantou com sua família toda, o pai, inclusive, foi. Aí começaram a acontecer problemas. O irmão dele morreu numa das paradas em Harã. Mas o Senhor não me chamou para uma terra, é isso que ele queria me mostrar? Abraão não estava vendo nada. Aí Deus diz, Abraão, agora é o seguinte, levanta de novo, vamos viajar para a terra que eu vou lhe mostrar. Abraão podia dizer, Senhor, eu estava muito bem em Ur dos Caldeus. O Senhor me chamou aqui, paramos em Parã, olha a nossa família aí, a desgraça que aconteceu, meu irmão morreu. Mas não foi assim que Abraão pensou. Abraão, tá bom, vamos nessa. E mesmo em Canaã, gente, ele passou fome, teve que entrar no Egito, ele enfrentou o adversário, teve que lutar contra eles. Mas Abraão nunca perdeu a esperança de que Deus estava cuidando da vida dele. O que Deus ia fazer, quando ele ora, é uma história bonitíssima, lindíssima. Eu estou escrevendo a paráfrase de Gênesis, escrevi semana esse capítulo, quando ele ora para que Sodoma fosse livre, ele começa, Senhor, se lá tiver 50, 45, 40, ele para em 5. Ele está lutando pela vida, mas o que Deus ia fazer, ele não sabe. Mas o que Deus fez depois, ele soube. Leia esse livro, você tem um exemplo aqui e tantos outros. Davi, menino, adolescente, ungido rei, mas nada acontece. 20 anos é só pancada. 20 anos nas cavernas de Adulão. 20 anos nas pocilgas. 20 anos bebendo sal do Mar Morto. Até chegar a Hebrom e depois a Jerusalém. Ele foi na esperança. Ele não estava vendo, será isso? Deus me ungiu o rei. Ele não pensou assim, Deus me ungiu o rei, ele me fará rei. Vamos fazer o que tem que ser feito. É a Bíblia. E poderia citar outros exemplos, como o apóstolo Paulo.
apóstolo Paulo tinha a esperança humana que iria a Jerusalém e foi algemado, mas não reclamou em nenhum momento, porque sabia o que Deus estava fazendo. E hoje lemos as maravilhosas cartas dele por causa de suas prisões. Leia a Bíblia. Quer viver no compasso da esperança? Faça desse livro o seu livro. Segundo, ore constantemente. Nosso problema, gente, por isso eu tenho falado, temos que aprender a orar, que orar para nós é como ir ao supermercado. A gente faz uma listinha. Isso. As mulheres nem fazem lista. Já tem tudo mentalizado, já sabe o que precisam. Pá. Homem, quando vai ao supermercado, falando de homem normal, no meu caso, eu tenho que fazer uma listinha. E aqui é o seguinte, até 4 itens eu memorizo. Mais de 4, tem que fazer a lista, porque já é exigir demais da cabeça. Essa brincadeira é para dizer que talvez nós devamos ir ao supermercado da oração como as mulheres. Já sabem o que querem. Não uma listinha, mas nós temos uma listinha. Irmão fulano, irmão Beltrano. Isso é oração? É. Mas a oração que a Bíblia nos ensina é mais do que isto. É a oração de ter tudo, o nosso ser, todo o nosso ser, permanentemente diante de Deus. Tenho o Senhor sempre comigo, diz o Salmo 16. Por isso, além de ler a Bíblia, nós temos que meditar nela. Quando nós meditamos, a Bíblia entra boca adentro. Quando nós só falamos, só lemos, ela fica lá um livro. Mas quando nós meditamos, ela entra, passa a ser parte de nós. É isso que devemos fazer na meditação. Mas tem um outro recurso, que é a música. A música é um dom. Hoje, às 19h30, nós vamos ter conosco o Jorge Camargo. E ele, juntamente com a irmã Verônica, me mandou 15 músicas para escolher 7. Eu não consegui, todas maravilhosas, fiquei em 10. A música, quantas pessoas Deus deu a elas esse talento. Músicas que são bíblicas, isso eu quero reforçar. Músicas biblicamente fundamentadas. É um recurso que Deus coloca. Mas se eu passo meu tempo ouvindo outro tipo de música que exalta outro tipo de sentimento ou atitude, eu não vou viver no compasso da esperança. Então, vou recapitular e vou terminar. Como viver no compasso da esperança? Crer e continuar crendo, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. E não depender dessas circunstâncias, que às vezes não acabam como nós queremos. Cuidar da saúde física e emocional, aceitando a responsabilidade que Deus nos dá. No culto das 11, eu vou destacar bastante esse aspecto ao falar de ciência e fé. Cuidar. Nós recebemos a responsabilidade de cuidar. Cuidar é parte da esperança, é parte do projeto da esperança de Deus para conosco. E continuar em comunhão, através da leitura da Bíblia, da oração constante, da meditação permanente, da audição de músicas biblicamente fundamentadas ou quaisquer outros recursos que nós empreguemos, que nós possamos utilizar. Então, uma bênção para você. E o Deus da esperança. É assim que Deus é chamado. Esse é o título, entre muitos, mas aqui é o título para Deus. Deus da esperança. Encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm. Esperança divina, fé humana, para que então sejam ricos, cheios, plenos de esperança. No poder, na capacitação, na unção. Porque se não for o Espírito Santo, nós não teremos esperança. Ele é o canal da esperança
ele é o agente da esperança, ele é o condutor da esperança, ele que nos faz viver em comunhão com o Pai. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricas de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos cantar, então?